Muito boa noite, meus irmãos. É com muita alegria e muita honra que eu recebi esse convite. Eu estou aqui para ser igreja com você, nesse período onde que nós somos a igreja e nesse período que essa nossa mensagem, de forma diferente, ela vai chegar na sua casa e de forma sobrenatural ela vai chegar ao seu coração. Eu queria, antes de tudo, agradecer aos nossos pastores pela honra do convite. Me sinto muito feliz por ter a oportunidade de ministrar na igreja, de falar à noiva, que essa mensagem ela possa alcançar o seu lar e o seu coração como ela alcançou o meu. Eu queria orar com você antes. Queria, por favor, que você inclinasse, desse a mão para quem está do seu lado, juntasse a família para que a gente pudesse fazer essa oração junto. Amém? Curva a tua cabeça em reverência a Deus, onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Creio que nós somos muitos nessa conexão maravilhosa que é a igreja. Pai, no nome de Jesus, eu me entrego a Ti nesse momento para ser instrumento da Tua vontade, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, nessa atmosfera, nesse lugar, em cada lar, possa ministrar. Como a Tua palavra, nós somos um. Apesar da distância física, nós somos um corpo, e esse corpo ligado ao cabeça que é Jesus, que nós tenhamos total atenção àquela mensagem, àquilo que o Senhor tem para trazer para nós essa noite. Seja da Tua vontade aquilo que eu vá falar, dirige as minhas palavras, que eu possa ser esse instrumento poderoso para alcançar a Tua noiva, no nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Bom, gente, agradecimentos à parte, eu quero introduzir aqui essa palavra. O tema dela, ela veio ao meu coração como Jesus e os perdidos. Esse é o tema. E era a forma que Jesus falava através de parábolas. Ela sempre me constrangeu. Existem algumas parábolas, especificamente no livro de Lucas, que elas movem meu coração de uma forma bem especial. E nesses dias, não uma, mas 3 delas, que eu entendi como um ensinamento só, ele mexeu de forma especial comigo, tem mexido. Eu tenho o costume de dizer que uma das parábolas preferidas que eu tenho é a do filho pródigo, e ela está no meio dessa história. E ela começa lá em Lucas 15, você pode nos acompanhar, que ela é chamada tem um pré-título chamado Jesus recebe os pecadores. Amém? Então abre tua Bíblia em Lucas 15, a gente vai começar a falar e transcorrer entre as palavras dessas parábolas, desse ensinamento que Jesus nos trouxe de forma preciosa a respeito de arrependimento e do perdido. Amém? Primeiro eu queria contextualizar, antes da gente abrir, deixa a Bíblia aí em Lucas 15, para a gente entender mais ou menos o cenário que estava acontecendo ali. Jesus, a Bela na semana passada, ela falou daquela mulher, né, pecadora, do capítulo 7, que ela estava na casa do fariseu Simão. Um pouco mais à frente, em Lucas 14, Jesus também foi recebido na casa de um dos principais dos fariseus. E comeu com ele, e lá Jesus curou no sábado, que já escandalizou muita gente, principalmente a classe dos escribas e fariseus. Um pouco antes ainda, se você observar no capítulo 5, Jesus também tinha confrontado a comunidade quando ele sentou para comer com Levi, o publicano, o cobrador de impostos. Então, antes que eu comece a decorrer aqui o texto de Lucas 15, a gente tem que entender a atmosfera na qual Jesus estava chegando aqui. Amém? Então, vamos com a gente aqui
nessa viagem para dentro da palavra maravilhosa, dos ensinamentos de Jesus. Então vamos lá, Lucas 15, a partir do versículo 1, diz assim, ó: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É importante, que eu tinha falado agora na introdução, que isso já era uma reclamação deles, né? Mas os fariseus mesmo já tinham recebido em casa, por dúvida, por questionamentos a respeito. Bom lembrar que os fariseus eram os religiosos da época, aqueles que guardavam a lei de forma quase cega, né? E os escribas, aqueles copistas do Antigo Testamento, onde eles iam tomando uma proporção em relação ao que estava na Escritura, também de forma quase cega, e se denominavam quase que juízes diante dos demais. Então todas as atitudes de Jesus eram fortemente confrontadas por essas duas classes de pessoas, os fariseus e os escribas. E Jesus começa a falar justamente com eles. E eles são os que começam a murmurar, a falar mal de Jesus. Logo então, um pouco mais à frente, a gente vai perceber que essa parábola, ela foi justamente uma forma de Jesus ensinar para essas pessoas qual era a missão tão especial que ele tinha, qual era a mensagem dele. Antes da gente começar para Lucas 15, eu queria destacar um texto que está justamente em Lucas 5, 29, 32. Esse texto, parte desse texto é chave, porque a gente vai falar já agora na frente. Lucas 5, 29, quando Jesus se encontra na casa de Levi, a Bíblia fala a seguinte história. A partir do 29 diz assim: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, pregando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu queria que você guardasse bem esse versículo. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu quero falar que para a comunidade local, você sentar com um pecador era algo muito afrontoso. Você o receber na sua casa já era algo muito afrontoso. Não que eles não tinham costume de receber os necessitados, ou de ajudar o necessitado. Eles têm esse costume de fazer essa justiça, de dar esmolas, de dar as refeições aos pecadores, aos menos favorecidos da sociedade. Mas para a cultura local, você receber a pessoa em casa, e não só receber, como se assentar para comer com elas, o colocava diretamente numa situação de aceitação, ou de equalidade, de igualdade. Então, para os fariseus, alguém que se dizia o Filho de Deus, se igualar aos menores, se igualar às prostitutas, se igualar aos menos favorecidos, era algo muito afrontoso. Essa é a primeira insatisfação que Jesus traz ao coração dos publicanos e dos mais religiosos, os fariseus e os escribas, os religiosos da época. Mas isso era a parte mais importante, era a chave do seu plano redentor. Ele veio para o perdido. Jesus queria mostrar aos religiosos locais que a chave para a salvação é o arrependimento. Amém? Então eu te convido para a gente fazer essa viagem para dentro de Lucas 15 e entender como Jesus queria mostrar isso para os religiosos da época. Falar a respeito do arrependimento, falar a respeito de que Deus é amoroso e Ele veio para o perdido.
Essa é a mensagem, Jesus e os perdidos. Então, logo então, continuando o texto, o capítulo 15 de Lucas, logo no versículo 3, começa a primeira parábola. Jesus começa com a expressão, então. No sinal de, vou explicar agora o que vocês ainda não entenderam. Então começa assim. Então lhes propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É interessante que a primeira coisa que Jesus mostra é que a única ovelha é tão importante quanto as outras. Lembrando que possuir um animal naquela época era algo não para todas as classes. E outra coisa que Jesus faz é trazer para a realidade daquelas pessoas a questão do pastoreio. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas? Qual dentre vós que pastoreia um rebanho, que não dará valor a uma única ovelha, a um único animal? E aí eu te pergunto, quantos de nós nos perdemos no caminho e nele fomos encontrados? Quantos estão perdidos? E aí eu te pergunto, quem vai resgatá-los? A religião? O jugo do fariseu? O jugo do religioso? O jugo da religiosidade que vai te achar? Muitas vezes ela afasta. Mas sabe quem é que vai resgatar essas pessoas? Quem vai resgatar essas pessoas é exatamente o bom pastor. Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Mesmo em meio aos riscos. Você sabe que naquela época, o pastor ele andava simplesmente com um cajado e talvez uma funda, como Davi era um pastor e tinha, e era aquilo que ele tinha para se defender. E o texto fala que ele saiu, deixou as 99 e foi resgatar aquela única ovelha. Aquilo traria para ele riscos, e apesar de todos os riscos, ele não pensou de outra forma, e seguiu constante e determinado a achar aquela única ovelha, que era tão importante quanto as outras. Diz um costume da época, que quando a ovelha, quando a ovelha ela é perdida, quando ela se vê longe do rebanho, longe do pastoreio, o animal ele simplesmente se inclina e ele não corre, ele fica como se fosse travado. O costume local dizia, e alguns pastores dizem, que a ovelha ela fica tão assustada, ela fica tão aterrorizada com a situação de não saber onde está, que ela acaba se deitando e ficando paralisada. E não se mexe até que ela consiga ouvir a voz do bom pastor, ou até que ela seja socorrida. E o que é legal é que no versículo 5, diz assim, achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. Então, quantos de nós não estávamos perdidos, completamente desamparados, não sabendo para onde voltar, não sabendo o caminho de volta, e o meu bom pastor, e o seu bom pastor, sabia exatamente onde você estava, e não só, ele te encontrou, mas ele te colocou sobre os ombros, para te levar de volta para o pasto, de volta para a família, de volta para o rebanho. O texto diz, cheio de júbilo. Aqui, o
que está explicando é que certamente, além de ele se alegrar, ele pôr sobre os ombros, ele ainda certamente será forçado a carregá-lo, certamente ele vai se esforçar para te levar de volta a essa comunidade, a essa família, ao local de proteção, aonde junto com as outras ovelhas ele possa te pastorear mais de perto. Então, quantos de nós estávamos perdidos como essa ovelha? E o nosso bom pastor sabia exatamente onde nós estávamos, nos colocou sobre os seus ombros. Ainda que isso ainda custasse para ele um certo esforço, não sei qual distância aquele pastor achou aquela ovelha, eu não sei quão distante você estava, mas não importava a distância que ele teria que percorrer para te achar. O que importa é que ele te encontrou, o que importa é que ele quer te encontrar, ele quer te levar de volta. Não importa o esforço que ele fará para fazer isso, te levar sobre os ombros. Então não será simplesmente achar, será conduzi-la em seus braços para um lugar seguro e cheio de júbilo. Ele se alegra por poder te levar para casa. E ainda assim no 6 ele diz assim, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Assim como para a comunidade era importante recuperar aquele animal, um perdido, ou um desviado que foi encontrado e trazido de volta, era para ser motivo de grande alegria e não de julgamento. O que Jesus estava querendo dizer é que quantos deles se esforçavam para ajudar ou se alegravam, porque Jesus estava ali comendo justamente com aquele que estava perdido para o resgatar e trazer de volta. O que Jesus estava querendo ensinar para eles é assim, eu não entendo, eu achei o perdido, eu o encontrei, eu quero levá-lo de volta. Não era normal que você se alegrasse comigo? Nós somos uma família. Já pensou se todos pensassem como os fariseus? Ele está lá, ninguém vai buscar. Se quiser que volte. Mas Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida por ele. Eu vou buscá-lo. O que Jesus queria dizer ali, naquela primeira mensagem é, vocês deviam fazer o mesmo. Resgatar os perdidos, não afastá-los de mim. Resgatar o desamparado, não com seu jugo ou com a sua religião, ou com o seu modo de falar a respeito do Pai com tanta propriedade, que não apresenta o Pai, nem o amor dele como de fato ele é. Mas Jesus é o bom pastor, e ele diz, eu dou a vida, eu vou buscá-los. Continuando Lucas 15, no 7 ele diz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora eu quero lembrar, lá em Lucas 5 ele falou, no Lucas 5:32 ele falou, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, de certa forma, ele estava ironizando o senso de juízo, de justiça, que aquelas pessoas que murmuravam tinham. Se achavam tão justos, tão distantes do arrependimento verdadeiro. Então, ao final dessa primeira parábola, quando ele fala, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, a ovelha perdida, ela é exatamente o pecador perdido, o pecador arrependido, que ele travou e simplesmente não sabia voltar. E as 99 ovelhas eram justamente os 99 justos que não necessitam ou que não julgam necessitar de arrependimento. Amém? Mas o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23 é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Talvez todo o conhecimento que eles tinham a respeito de Deus
os tornavam ou faziam se sentir justificados, já aceitos, que eles não necessitavam de arrependimento. E a pregação de João Batista, que antevinha a chegada do Messias, era justamente arrependei-vos. Amém? Continuando na segunda parábola, a parábola da dracma perdida, que ela começa exatamente no versículo 8, ela diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, olha o termo, semelhante ao anterior: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida, a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você percebe que Jesus está falando de arrependimento novamente. Contextualizando o que estava acontecendo ali, primeiro eu queria colocar o fato de que a dracma, aquela única dracma, ela fazia parte de uma espécie de um colar, ou uma joia que ela tinha muito valor para aquela mulher. As mulheres da época, elas geralmente usavam esse tipo de adorno, que muitas vezes alguns estudiosos dizem que era um dote recebido pelo pai, era uma espécie de valor de segurança que ela tinha, que ela levava ao casar. Mas eu não queria me estender muito na teologia da dracma. Eu quero dizer que, da mesma forma que uma só ovelha, para quem tinha 99, uma só dracma era tão importante como qualquer outra. Não era o fato de ter 9 que faria que uma não fizesse falta. Aquela única dracma, ela completaria uma joia, que era um presente de família, que era um adorno daquela mulher, então ela tinha o seu devido valor. Mas eu queria destacar aqui, para tentar te levar ao lugar onde Jesus tocou meu coração e eu queria dividir essa noite. Era o lugar, diferente da ovelha perdida, onde ela se desviou do caminho, ela se afastou do rebanho. Essa parábola ela trata do dracma perdido em um lugar menor, numa espécie de casa, né? E a casa é um lugar limitado, obviamente muito mais fácil de encontrar uma dracma, uma moeda dentro de uma casa, do que uma ovelha no meio do deserto, onde ela se perdeu e não sei por onde achar. A mensagem que eu procuro trazer hoje é: Jesus estava falando o seguinte: eu procuro também pelos perdidos que estão dentro da casa, dentro desse espaço, se perderam na religião ou na má interpretação dela. Para eles o arrependimento também está disponível. E no versículo 10 ele fala assim, eu vos afirmo que de igual modo é com a mesma alegria que ele encontrava a ovelha, da mesma forma que haveria júbilo nos céus pelo pecador que se arrepende. E ele fala, de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria de encontrar é a mesma, com o maior júbilo no céu. Então não importa se você se perdeu, se você está perdido, se a ovelha se perdeu no deserto, se você se desviou ao sair, se você não ouviu mais a voz do bom pastor e desviou do caminho e se perdeu aonde não sei. Mas se você foi alguém que está perdido, ou se perdeu dentro da casa, perto, existe arrependimento para você também. E a alegria com esse arrependimento, ela é tão grande, tão jubilosa quanto a outra. Seguindo adiante, no nosso último trecho dessa ministração, aqui eu derramo meu coração na parábola que eu mais gosto, que é a parábola do filho pródigo.
ela começa no 11. Você entende que Jesus ele estava dando uma só explicação. Quando ele começa a parábola da ovelha perdida, ele começa a oração, começa a explicação. Então, eu vou lhes propor uma parábola. Depois, na dracma perdida, ele fala, e continuou. Ou, ele fala, ou qual a mulher, uma extensão da explicação. E na Lucas 15, 11, que é a do filho pródigo, ele começa com continuou. Quer dizer, não terminei de explicar ainda. Entenda, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então a primeira coisa que eu queria destacar aqui, estudando sobre isso, lendo muito a respeito dessa parábola, do costume, da onde Jesus queria alcançar essa mensagem, não só para nós, mas para aquela comunidade local, é que era completamente inconcebível para a comunidade e para o costume daquela época, algum filho pedir a herança de um pai vivo. Então a primeira coisa que o filho fez foi desejar a morte do pai. Ele mata deliberadamente o pai, porque só se recebe a herança do pai que morre. Outra coisa que eu queria destacar é que o pai lhe repartia os haveres. A outra coisa é a apatia do irmão mais velho. A falta de importância e respeito do irmão mais velho diante do absurdo do pedido do irmão mais novo. Pedir a herança do pai. Isso também retrata uma rejeição de responsabilidade. Porque naquela época o filho mais velho, ele exercia autoridade e conselho diante do pai. Para isso ele recebe a sua parte, não recusa. O normal seria recusar a parte dele e repreender o irmão. O que você está fazendo? É o nosso pai. Aqui é a terra do meu pai. Para ele vender, para ele ter dinheiro, ele tinha que vender parte da propriedade, para que dali fazer um valor, um dinheiro e de repente depois sair. Mas foi o que ele falou. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens. Então ele foi ali com o dinheiro da venda. Ele vendeu de fato aquilo que seu pai tinha lhe dado. Tudo aponta para uma falta de relacionamento verdadeiro entre os irmãos e de reconhecimento dos filhos à imagem e à honra do pai. Partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, quer dizer, ele gastou tudo. Algo que o pai levou talvez tanto tempo para construir, algo que de fato já era dele, porque o fato de ser filho já daria a entender que tudo que o pai tem é dele, tudo que seu pai tem é seu, tudo que Deus tem é nosso, porque ele nos chama de filho. Mas quantas vezes nós fomos como esse filho mais novo, conhecendo as riquezas, a bondade do pai, disse assim: pai, quer saber? Vou embora, vou tentar a vida. Num sentimento quase que de um adolescente, meio confuso, rebelde, ele resolve chutar o balde e viver a vida pelas próprias custas. E foi isso que aquele filho fez. E talvez foi isso que muitos de nós fizemos. Ignoramos que a riqueza de ter um pai é muito melhor do que as riquezas que um pai pode nos dar, nos proporcionar. O fato de ter um pai, ser amado, ser querido, ser cuidado, vale muito mais. Mas quantas vezes também, por desonra, nós fazemos as mesmas atitudes, nós temos as mesmas atitudes com os nossos pais. Não necessariamente saindo de casa, mas querendo viver uma vida desproporcional aos bens que temos, dissoluta, não entendendo o esforço.
ou desonrando os nossos pais com as nossas atitudes, ainda que dentro de casa. Eu quero ler um texto, que ele está lá em Êxodo 20, versículo 12, que é o 4º mandamento. Que ele diz assim: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aquele jovem, ele praticamente assinou a própria sentença de morte. Efésios 6, 1, 3 diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, o que aquele filho, ele começou a plantar foi a desonra. Quando ele sai, quando ele não reconhece ao pai. E ao mesmo tempo que os estudos mostram, é que seria completamente incomparável tamanho amor e compreensão do pai, que mesmo com o direito de repreender a atitude do filho, ele escolheu de livre e espontânea vontade permitir. É o que às vezes nós entendemos como livre-arbítrio. O pai nos ama tanto, que ele não quer um relacionamento forçado. Ele não quer que você se relacione com ele, porque ele é seu pai e você tem que ser o filho dele. Ele quer que você aprenda a reconhecer esse amor, reconhecer essa paternidade. O que o texto mostra é que talvez os filhos não conhecessem o pai que tinham, nem entre si eles se entendiam. Depois, no versículo 14 de Lucas 15, começa a dizer: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Quantas vezes você já se viu numa situação que nada dá certo para você? Aquele jovem, ele estava mendigando, querendo um amparo, querendo que algo desse certo. Mas como eu disse, ele estava vivendo debaixo de uma condenação que ele mesmo trouxe para si. Como eu disse, às vezes você está numa situação que dá tudo errado, mas você parou para pensar que o que é que você plantou para estar colhendo o que você está colhendo? O que aquele jovem semeou foi a desonra. E a palavra diz lá em Gálatas 6, a partir do versículo 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele filho, ele plantou a desonra, e tudo que ele estava colhendo, você conhece aquela expressão: aquilo que vem fácil também vai embora fácil. E a forma como a qual ele adquiriu aquela riqueza foi desonrosa. Talvez a própria comunidade aonde ele foi gastar dissolutamente o dinheiro dele, conhecia a história dele, sabia que aquele jovem rapaz não era alguém honroso ou honrado. Talvez ele não tivesse a credibilidade mais de ninguém pelas atitudes que ele tinha. Mas então, versículo 17: caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Quem correu, abraçou e beijou foi o próprio pai. O que é legal desse texto aqui, primeiro é o arrependimento, que Jesus começa a mostrar também
nessa parábola, caindo em si. Mas o primeiro sentimento do filho era errado, porque ele achava que o pai dele iria perdoá-lo pelo fato dele voltar a trabalhar. Ele se comparou com os trabalhadores. Meu pai tem tantos trabalhadores lá, que tem tantas as coisas, talvez se eu voltar para casa e pedir um emprego para o meu pai, porque eu vou trabalhar para ele, ele vai me aceitar de volta, ainda que seja como um trabalhador. E depois ele fala: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que aquele filho estava pensando era o desejo iminente de restituição, que era falho. Quanto tempo ele ia trabalhar para restituir tudo aquilo que ele tinha gastado? E ele diz: não sou digno. Ele quer pagar pelo seu erro. Ali Jesus estava começando a mostrar algo valoroso e precioso para nós. É de graça. Não há o que nós possamos fazer. Não há preço que você possa pagar pelo seu erro. Já está pago. Ele te ama incondicionalmente. Não é pelo que você fez ou pelo que você vai fazer. Ele é seu pai. Nada vai mudar o amor que ele sente por você. Outra coisa que era importante é que aquele erro diante da comunidade era gravíssimo. Provavelmente a aldeia local, eu vi num livro a respeito disso, que a comunidade local ficaria fortemente irada com a atitude, com a falta de honra. Era uma vergonha para a comunidade ter alguém que cometesse algo tão grave como fez aquele filho. Então certamente ele seria xingado, ou talvez até sofresse agressão física, pela vergonha que ele fez passar aquele pai e toda aquela comunidade. E o pai, sabendo disso, quando o avistou, pensa nisso, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Ele não esperou ele falar nada. Ele não esperou a oferta que o filho dele tinha. Olha, eu vou trabalhar para ti. Ele simplesmente o abraçou, correndo, o beijou. Outra coisa que a literatura fala é que um homem daquela época, pela idade que ele já tinha de ter 2 filhos, certamente já era um senhor, e para que ele pudesse correr, ele teria que levantar as vestes, ele teria que se humilhar diante da comunidade, não só por mostrar a sua vergonha, de ter que se levantar as vestes para correr, mas de receber prontamente aquele que tinha feito algo tão grave. Então o pai prontamente se humilhou, o abraçou e o beijou, para que ele não sofresse nenhum tipo de agressão. Quantas vezes você tem vontade de voltar para casa e fica pensando: o que é que vão falar de mim? Se eu voltar para a igreja, se eu voltar para Jesus, o que é que vão falar de mim? O que é que vão fazer? O que é que vão me acusar tanto? Deixa eu te falar, o papai está na porta, esperando você voltar, esperando você chegar de volta, para correr e te proteger de toda acusação, de toda vergonha, de toda acusação. Ele nem ouviu a proposta do filho para que ele fosse servo, simplesmente através da graça, porque nada do que ele fizesse ia pagar o que ele tinha feito. Ele traz ele para perto e o abraça. Depois ele fala assim: e o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o filho tentando ainda justificar, mas demonstrando arrependimento, que era genuíno. Prontamente, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olha que lindo que o pai faz. A melhor roupa, irmão, certamente a melhor roupa da casa deveria ser uma roupa do pai. Então ali também era um sinal que o pai queria mostrar diante da comunidade que o filho tinha sido aceito de volta. Ele deu novas vestes para ele. Tem um texto lá em Isaías que ele fala algo tão precioso. Isaías 61, 10 diz assim, ó: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que adorna de turbante, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. O que o pai estava fazendo, ali era trazendo o filho de volta. E é o que o pai está te prometendo, ele vai correr e te dar novas vestes. Também ele deu um anel. O anel queria dizer o selo, um selo familiar, que ele te aceitava de volta para uma nova aliança. O texto também fala que ele nos deu sandálias, que ele deu ao filho sandálias. As sandálias representavam que ele não seria mais um servo, ele não seria tratado como um servo, porque naquelas propriedades, quem era servo estava descalço, só os donos, os filhos dos donos, os senhores da fazenda que andavam calçados. Ele disse, não, você não vai ser tratado como escravo, e sim como filho. E os escravos e os servos, eles vão te calçar para que eles entendam que você é o Senhor sobre eles. O Senhor não está te trazendo de volta para ter um lugar inferior, mas Ele quer te colocar no lugar de filho, que você nunca perdeu. O novilho era um animal para grandes celebrações. O pai queria manifestar a alegria do filho de volta. Lembra nas outras parábolas, maior júbilo. Jesus queria demonstrar que haveria também júbilo com a volta do filho. O texto continua quando diz, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. E agora todo o resto do texto é como se Jesus quisesse mostrar exatamente como os fariseus estavam se comportando. E ele começa a falar no 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, versículo 31, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus começa a mostrar que o comportamento dos fariseus era como o do irmão mais velho. Cadê a alegria quando se achavam perdidos? Cadê o júbilo quando se encontrava? Ele não chama nem o próprio irmão de irmão, ele chama o teu filho, como se ele não fizesse parte da mesma família. E de forma espetacular, ele junta as duas parábolas de alguma forma nessa última. O filho mais velho, um fariseu, que não tinha o mesmo coração do pai, era o que Jesus queria mostrar. Vocês conhecem tanto da lei, mas você não tem o coração do pai. Não reconhece a graça. E ele não tinha um coração mais de filho, mas tinha um coração de servo, como se aquele aglomerado de leis e coisas que eles tinham mentalizado fosse aquilo que pudesse reger o amor deles diante de Deus. Eles se esqueceram da intimidade, de fazer o que o pai gosta.
E o que ele fala é que, de novo, o arrependimento ele precede a salvação. E aí eu te pergunto, meu irmão, quem é você? Você é o perdido? Você é aquele que se alegra, como aquela comunidade, como aqueles vizinhos que se alegravam quando o pastor voltou com a ovelha? Você é aquele que se alegra como as amigas da mulher da dracma perdida? Você é como os servos que celebram junto ao pai a alegria de ter o filho de volta? O que Jesus estava querendo ensinar ali é que existem formas diferentes de perdido. Para que aqueles que se perderam no caminho, aqueles que se afastaram, aqueles que são ovelhas perdidas, existe o arrependimento. Olha, não se preocupe, Ele vai te achar. Ele vai te achar. Ele vai te colocar sobre os ombros e vai te trazer de volta para casa. Ele também fala que existe arrependimento para você quem? Você que está perdido dentro da comunidade, que você está dentro da casa e se perdeu. Se você está dentro da igreja, mas você está perdido. Você é esse perdido, existe arrependimento para você. E o que ele fala de forma mais sobrenatural é que, ainda que você, que tinha casa, tinha riqueza, tinha tudo, e por vontade própria, resolveu ir embora, chutou tudo, Ele não está chateado com você. Ele está na porta, esperando você voltar, para correr e te abraçar e te proteger de toda e qualquer acusação. Ele está à porta para te esperar. A chave disso tudo, irmão, se chama arrependimento. E essa mensagem que eu queria deixar para você hoje. Se você é um perdido, se você se afastou do caminho, se você se afastou pelo caminho, e a tempestade e as coisas te deixaram completamente perdido, de forma que você não sabe voltar, Ele vai chegar aí. Se arrependa. A falta do temor ou desespero pode te paralisar e não te dar noção de como voltar, mas Ele sabe exatamente onde você está. Ele é o bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. É aquele que vai resgatar aquele que se perdeu, mas Ele é também aquele que vai achar você, se você estiver dentro de casa, se mostra arrependido e com júbilo, Ele vai celebrar isso. Mas se você for embora, e está com medo de voltar, pela acusação, pelo medo, Ele está à porta, sem nenhuma acusação para te fazer, simplesmente para te abraçar e te beijar, e te dar tudo de volta, novas vestes, manto de justiça, um anel, sandálias, e fazer uma grande festa, porque você voltou. Essa é a mensagem. Espero que ela tenha tocado seu coração, como ela tem tocado o meu nesses dias. Que o Senhor te abençoe. Eu queria orar com você. Se você pudesse ficar de pé, dar a mão a quem está próximo. Pai, no nome de Jesus, que essa mensagem alcance cada lar. Alcance cada um que se julga perdido de alguma forma. Alegre também aqueles que, ainda que não perdidos, perderam o interesse de se alegrar pelo retorno do perdido. Oro por todos aqueles, Senhor, que não têm mais coragem, que estão frustrados,